Beleza? Vou fazer uma aulinha aqui sobre ligações químicas, ok? Vamos começar então, né? Para falar de ligação química, primeiro a gente tem que falar de teoria do octeto. A teoria do octeto, ela fala que os átomos tendem a ganhar ou perder elétron para adquirir configuração eletrônica igual de um gás nobre. E aí, com essa configuração, com 8 elétrons na sua camada de valência, ele adquire uma certa estabilidade energética. E é isso que ele busca quando ele está formando ligação, estabilidade, né? Então aqui os átomos tendem a ganhar ou perder elétrons para adquirir estabilidade energética. Se apresenta estável quando possui 8 elétrons na camada de valência, assim como os gases nobres. E essa teoria é válida somente para os elementos representativos. Vou botar uma tabelinha aqui para a gente dar uma olhada. Tá aqui, ó, elementos representativos, são os roxinhos ou lilás aqui, né? Então funciona muito bem para esses caras, já os elementos de transição já não acompanham muito bem a teoria do octeto, né? Então, primeiro tipo de ligação, vamos falar aqui da ligação iônica, ou também conhecido como ligação eletrovalente. É uma ligação que ocorre entre íons de cargas opostas, unidos por intensas forças eletrostáticas. Ocorre por transferência de elétron entre metal e ametal. Como a gente viu lá nas propriedades periódicas, os metais têm tendência de perder elétron devido ao seu grande raio atômico, né? Já os ametais tendência de ganhar elétron devido ao seu raio atômico pequeno, né? Então, ocorre entre elementos que têm grande diferença de eletronegatividade. Quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os partes, maior o caráter iônico da ligação. Lembram lá que é eletronegatividade? Tendência de ganhar elétron ou de atrair elétron para perto dele numa determinada ligação, né? Então, só para lembrar, botei aqui a filinha de eletronegatividade, ó. Tem até uma frasezinha para a gente gravar, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, né? Onde o flúor mais eletronegativo da fila e o hidrogênio é o menos eletronegativo. Quem não aparece aqui na filinha de eletronegatividade é porque tem menor eletronegatividade do que o hidrogênio, ok? E aí a ideia de uma ligação química qual é? Um átomo tende a perder elétron e o outro tende a ganhar elétron. Então esse carinha aqui, essa representação, ele tem um elétron sobrando, então ele tende a transferir esse elétron para outro átomo. Por isso que ocorre por transferência de elétron. É a única ligação química que ocorre por transferência de elétrons. Os compostos formados por ligação iônica são chamados de compostos iônicos. Os compostos iônicos formam aglomerados de íons dando origem a um retículo cristalino. O que é o retículo cristalino? É o grãozinho lá do seu sal de cozinha, por exemplo. Se você olhar no microscópio, todos os grãos do sal de cozinha, do NaCl, quando puro, ele vai apresentar uma forma geométrica. Na verdade, ele se apresenta na forma de um cubo. Os cátions e os ânions, ao se aglomerarem, eles tendem a formar esse chamado retículo cristalino. E aí define especificamente uma forma geométrica bem característica. Então, para o composto iônico NaCl, o cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, o retículo cristalino é em forma de cubo. Isso é característica de compostos iônicos, né? De forma geral, os metais apresentam tendência de perder elétron, que foi o que eu falei ali, já que ele apresenta um grande raio atômico, então os elétrons da camada de valência estão bem afastados do núcleo, essa atração é muito pequena, então tende a perder elétron com facilidade. Os ametais ganham elétrons porque o seu raio é pequeno, então a atração muito grande entre o núcleo e a eletrosfera para retirar o elétron é muito difícil. E o elétron que está passando por fora, ele tende a ser atraído com maior intensidade, né? De uma forma geral, a gente tem nos grupos representativos a seguinte situação. Os caras que estão nas famílias 1, 2 e 13, antigamente era 1A, 2A e 3A, eles apresentam 1, 2 e 3 elétrons na camada de valência. Então, eles apresentam essa tendência de perder um elétron, perder 2 elétrons e perder 3 elétrons. E cara, quando perde elétron, ele assume carga positiva, né? Os caras que estão nos grupos 15, 16 e 17, que já são os ametais, têm tendência de ganhar elétron. O cara que está na família 15 ou 5A, ele tem 5 de valência e tende a ganhar 3 para se encaixar na teoria do octeto. E aí então ele assume carga menos 3, mostrando que ele tende a ganhar elétron para estabilizar. Família 16 ganha 2, família 17 ganha 1. Os caras que estão no grupo 4A ou 14, como eles apresentam 4 elétrons na camada de valência, ora ele tem tendência de ganhar 4 elétrons, ora ele tem tendência de perder 4 elétrons. Vai depender com quem que ele está se ligando. Se ele se ligar a um metal, ele vai ter tendência de ganhar elétrons. Se ele se ligar a um ametal, ele tem tendência de ganhar. Isso aí, de perder, desculpa. E aí mais pra frente a gente vai falando sobre isso, né?
Formação dos compostos iônicos. Como montar os compostos iônicos? Está aqui. Compostos iônicos formados, composto iônico formado entre o Na e o Cl. Vai formar o composto iônico chamado de cloreto de sódio, que é o NaCl. Mas como eu chego nessa fórmula final? Vamos lá. Primeiro você faz a distribuição para o átomo de sódio. Está aqui a distribuição, seu número atômico com 11, eletricamente neutro, né? Então 11 prótons e 11 elétrons. Analisando a distribuição eletrônica, você vai pegar a camada de valência. A camada de valência do sódio é 3s1. Esse cara ele tem tendência de perder um elétron, já que ele tem esse elétron na camada de valência e ele quer se encaixar na teoria do octeto. Você vai fazer uma pergunta. É mais fácil ele perder um elétron e aí esse 3s1 desaparece e sua camada de valência vira 2s2, 2p6. Ou é mais fácil ele ganhar 7 elétrons para que entre aqui o 3s2, 3p6 e aí fica com um total de 8 elétrons na camada de valência. Energeticamente falando, é muito mais fácil ele perder um elétron do que ganhar 7. Então, a tendência do sódio é perder esse um elétron. Então, eu represento ele como mais 1, para mostrar que ele tem a tendência de perder um elétron para adquirir estabilidade. Quando você faz a distribuição para o cloro, você vê que a camada de valência dele é 3s2, 3p5, total de 7 elétrons. Aí vamos para a pergunta, mais fácil perder 7 ou ganhar 1? Muito mais fácil ganhar 1 elétron. Então, o cloro representamos aqui por Cl menos 1. Você vai botar os dois um de frente. Chegar no meu composto final, você vai pegar o número 1 que está em cima do sódio, vai arrastar para baixo do cloro. Olha aqui, vai aparecer como índice. O 1 que está em cima do cloro vai arrastar para baixo do Na e também vai se apresentar como índice. O que é esse índice? É uma proporção entre o átomo de sódio e o átomo de cloro. Indica que eu preciso de um átomo de sódio para estabilizar um átomo de cloro. Só que o índice 1 não precisa de aparecer. E aí você simplifica, some com eles daqui, e o composto final fica aqui, ó, NaCl. Então, um átomo de sódio tende a se ligar a um átomo de cloro. Beleza? E ocorre aqui, ó, tem a figurinha mostrando que ocorre uma transferência do átomo de sódio para o átomo de cloro, né? Até costumam contar a historinha que estava lá o sódio, serelepe pimpão, andando pela rua, doido para dar um elétron, de repente encontra um cloro, doido para ganhar um elétron, os dois dão uma mãozinha, se juntam, e aí vai para um cantinho, né? E de repente o cloro cede o elétron para o sódio, cede o elétron para o cloro, e aí os dois percebem que quando eles ficam juntinhos é muito mais gostoso, porque eles tendem a adquirir estabilidade por causa dessa transferência de elétron entre eles, né? Então a tendência é que, por transferência de elétron, eles vão acabar se encaixando na teoria do octeto. Consequentemente, ao perder esse elétron, o sódio vai também emitir energia, então diminui o seu nível energético, e o cloro, ao ganhar o elétron, ele também tende a emitir energia e diminuir o seu nível energético, gerando então estabilidade. Então, eles tendem a ficarem juntos por uma estabilidade energética em relação à sua teoria do octeto, né? Pra você ter uma ideia, o sódio, quando ele tem NOx zero, quando ele é eletricamente neutro, se ele encostar em substâncias que têm oxigênio, como a água, como o ar, ele explode violentamente. Agora, quando ele tem carga mais 1, ou seja, quando ele perde esse elétron e forma um composto, você pode até comer na forma de sal, que ele não vai explodir, né? Gera dano, mas aí é outra situação, não em relação à explosão e sim a problemas cardíacos, né? Assim como o cloro também diminui sua reatividade e gera então uma estabilidade, né? Compostos iônicos formados entre cálcio e flúor. Está aqui outro exemplo. Cálcio, sua camada de valência, 2 do que ganhar 6, se transforma no cálcio mais 2. O flúor, camada de valência 2, 2p5, 7 elétrons, então tende a ganhar 1 para estabilizar. E aí você faz lá, ó, cálcio mais 2, flúor menos 1. Faz aquele esqueminha, ó, traz o 2 sem carga para baixo do flúor e o 1 do flúor para baixo do cálcio também sem carga. Como um não precisa de aparecer, o composto final está aqui, ó, fluoreto de cálcio. Um átomo de cálcio necessita de se ligar a 2 átomos de flúor. Esses númerozinhos embaixo são chamados de índice e determinam a proporção mínima entre os participantes. A cada um cálcio eu preciso de 2 flúoros. Precisar de 4 flúor e assim sucessivamente, né? Então, vamos aqui representar, o 1 não precisa de aparecer,
então fica CaF2. Né? Por exemplo, entre alumínio e fósforo, como é que vamos fazer? Está aqui distribuição do alumínio, camada de valência 3 elétrons. Mais fácil ganhar 5 ou perder 3? Perder 3, então carga mais 3. Fósforo na distribuição eletrônica, 5 elétrons na camada de valência. Aí te pergunto, mais fácil perder 5 ou ganhar 3? Ganhar 3. Então nós temos alumínio mais 3 e fósforo mais 3, menos 3, né? Composto formado entre eles, L mais 3, P menos 3, aí você joga o 3 para baixo do P e o 3 para baixo do alumínio. Como esses caras são múltiplos, fica aqui indicando que a cada 3 alumínios eu preciso de 3 fósforos. Ou simplesmente a cada um alumínio eu preciso de um fósforo. Então toda vez que os índices forem múltiplos, você tem que simplificar, porque no composto iônico nós estamos procurando sempre a menor proporção possível entre os participantes. 3 para 3 ou simplesmente 1 para 1. Como o índice 1 não precisa de aparecer, e aí você, AlP, né, nosso composto iônico formado entre alumínio e fósforo. Observação, compostos iônicos são sempre eletricamente neutros, então a soma das cargas tem que ser sempre igual a zero, ok? Características dos compostos iônicos. Então, feito lá os compostos, quais são as características que esses compostos vão apresentar? Então, a primeira característica, as condições ambientais são todos sólidos, duros e quebradiços. Então, compostos iônicos nas condições ambientais sempre vão se apresentar como sólidos. Sempre são duros e também quebradiços. Ah, o que é isso? Duro e quebradiço. Se você for pressionar, ele é duro, porém, a impactos mecânicos ele acaba se quebrando, né? E outra característica, toda vez que ele quebra, ele forma faces planas, eles não ficam pontiagudos, sempre faz faces planas. Então, se quebrar um grãozinho de sal, lógico, sem esfarelar, né, só quebrando um pedacinho, você vai ver que ele sempre vai deixar uma facezinha plana. Óbvio, estamos falando em proporções microscópicas, então vai ser difícil você observar isso em casa, né? Segundo característica, apresenta elevadas temperaturas de fusão e de ebulição. Por exemplo, bota um sal na panela e o açúcar na outra panela e liga o fogo lá na sua casa. O açúcar derrete, o sal não. Por que o açúcar derrete? Porque não é um composto iônico, o sal é um composto iônico. Temperaturas de fusão e ebulição elevadíssimas, né? Outros são bons condutores de eletricidade quando fundidos ou dissolvidos em água. Sal, na sua forma sólida, ou compostos iônicos na forma sólida, não conduzem eletricidade. Agora, quando fundidos, quando derretidos, né, vão conduzir eletricidade, porque eles se separam em carga positiva e negativa, então são capazes de conduzir eletricidade, assim como dissolvidos em água também, né? Por isso que a nossa água do dia a dia conduz eletricidade, porque ela tem vários sais minerais ou vários compostos iônicos dissolvidos nela, né? E outra característica, formam retículos cristalinos. Beleza, galera? Então, nossa aulinha, antes de a gente começar a parte de ligação química, falamos aqui da ligação iônica, depois apresentaremos outras ligações, temos mais duas para falar. Um grande abraço para vocês, um beijo e bom